Buscamos aqui nos arquivos da TV Câmara Aracaju o programa Identidade, que na época era apresentado pelo amigo Ivaldo José. Nesta edição que vamos exibir, Ivaldo entrevistou o vereador Jason Neto, que faleceu precocemente aos 51 anos de idade, no dia 2 de setembro, vítima de infarto fulminante. Como forma de homenagear o saudoso vereador, estaremos reprisando o programa, que hoje é Ideia Aracaju, onde Jason Neto falou um pouco da sua vida. Vamos conferir? E no programa Identidade de hoje, vamos conversar com o vereador Jason Neto, 28 anos de serviço público, quase 29, e quase 20 anos de comunicação, sendo que 26 anos dedicado ao jornalismo. E tem um detalhe, Jason Neto é filho de um feirante, de uma professora, mas que juntou toda essa experiência familiar e foi bem sucedido em todas as atividades. Jason, as pessoas gostariam de saber o seguinte: um filho de feirante, filho de uma professora e comunicação. Tudo isso lhe fez pensar que a vida seria mais fácil ou não? Olá, Ivaldo José, abraço, amigos, telespectadores que nos assistem pela TV Câmara. Realmente, a vida não foi fácil. Nós começamos nossa vida lá em Simão Dias, na terra que nós moramos. Eu fiquei praticamente até 15 anos de idade em Simão Dias. Meu pai, como caminhoneiro, passava às vezes até um mês sem estar em casa. Às vezes chegava barbudo, mas na labuta do dia a dia, trabalhando com muita honestidade. Minha mãe, professora. Praticamente você criado por sua mãe ou os irmãos mesmo? Sua mãe também trabalhava? Também, praticamente criado com a minha avó, minha querida avó Marieta, a qual eu tenho a maior saudade do mundo, que praticamente foi minha mãe também. Porque minha mãe, Ivaldo e amigos, minha mãe trabalhava, saía às 7 da manhã, chegava às 18 horas. Trabalhava em um povoado de Lagarto. Era professora em um povoado de Lagarto. A gente em Simão Dias e ela passava o dia todo lá. Meu pai caminhoneiro. Ia São Paulo, Salvador, essas estradas do Brasil inteiro. E nós ficávamos com a nossa avó, eu e meus irmãos. Então, a grande parte da nossa vida de infância foi mais criado pela nossa avó, ao qual agradeço muito também. Muito dedicada. Agradecemos a educação que nós temos hoje, principalmente a ela, nossa avó. Quer dizer, a minha mãe, ausência meu do pai não fez com que vocês esquecessem que tinha que estudar. Não, de jeito nenhum. E é o que nós fizemos e gostávamos de fazer. Estudar. Naquele tempo, a diversão era estudar. Então a gente esperava chegar a segunda-feira para ir estudar. Sábado e domingo, aquela brincadeirinha de futebol, uma coisa outra. Bem lúdica, né? O que a gente gostava mesmo era de estudar e não perdemos nada com isso. Estudamos muito. Aos 15 anos, quando eu saí de Simão Dias, que meu pai vendeu o caminhão, e aí nós vendemos a casa também de Simão Dias, viemos morar em Aracaju. Meu pai comprou um estabelecimento comercial no mercado. No antigo mercado. No antigo mercado, de um tio nosso que estava se aposentando. Era uma sapataria Marise, e depois da reforma ela foi transformada em lanchonete. E ficamos lá um bom tempo, veio a reforma do mercado, derrubou o mercado todo, foi dias terríveis. E Jason, nesse tempo, fazia parte da atividade de trabalho do pai? Fazia. No mercado? Eu e Fábio Henrique, meu irmão, que eram os mais velhos, faziam. Como? Nós estudávamos no Ateneu Sergipense, a gente morava na Luzia, caminhava da Luzia para o Ateneu, porque as condições financeiras não eram boas. E aí ia para o Ateneu, eu e Fábio, caminhando todo dia. Um dia, a aula terminava 1h, um dia a gente ia caminhando do Ateneu para o mercado. Um dia ia eu, outro dia ia Fábio, para meu pai almoçar. E aí a gente ficava na lanchonete, depois da sapataria, depois na lanchonete, até umas 3 horas, quando o nosso pai voltava. E aí a gente pegava um ônibus e ia para casa. Então a gente participava. Sábado e domingo, praticamente, a gente ia também ajudar ele no mercado, que era um dia de movimento maior, e a gente ia também fazer essa ajuda lá, e eu aprendi muito também nesta vida no mercado. E o fato de sua mãe ser professora, também, teoricamente, se imagina um facilitador, né? Outra guerreira, chegava cansada do povoado lá do Lagarto, por volta de 6, 7 da noite, mas todo dia, cadê os deveres? Aí ia lá ensinar a gente. Era rígida. Era uma professora de banca, praticamente, muito rígida.
Então só dormíamos quando fazia o dever de casa, para no outro dia. Então a gente... A alegria é muito grande, a lembrança é muito boa daquele tempo, que eu só tenho a agradecer, aprendi muito, adoro Simão Dias, sempre estou indo a Simão Dias, conversar, rever os amigos, apesar de ter saído de lá com 15 anos, mas nunca deixei de ir lá. Já que nós estávamos falando de sua mãe, a professora, Isso, vamos ouvir então Joselice. o depoimento da mãe do vereador Jason Neto, o que é que ela fala de tudo isso, desse filho que hoje é um orgulho para a família. Jason Neto é tudo na minha vida, é o meu filho mais velho, que Deus me deu. O maior tesouro da minha vida são meus filhos, e ele foi o primeiro que Deus me deu como presente, que é um filho que toda mãe tem orgulho de falar e de dizer o quanto ele é bom, humilde, atencioso, generoso, honesto e trabalhador. Meu filho, como você já sabe, sua mãe te ama muito. Nas minhas orações diárias, eu lhe incluo todos os dias, e que você, para mim, é o maior presente, é um tesouro que Jesus me deu há 47 anos atrás. Pois é, Jason Neto, um depoimento de mãe sempre emociona. E ela diz, coloca muito claro que você é um tesouro que ela recebeu há 47 anos. Como é que você vê esta fala de sua mãe? Praticamente me levou a um nocaute aqui, viu? Emocionante, minha mãe, tudo que eu sou, agradeço a minha mãe, a meu pai, repito, a minha avó também, é emocionante, te amo demais, minha mãe. Uma guerreira, até hoje ela... uma particularidade, eu almoço na casa de minha mãe, praticamente todos os dias. A casa da comida mãe, de mãe é né? sempre gostosa, né? E no dia que eu não vou, ela liga, meu filho, eu atraso, agora na Câmara de Vereadores, praticamente a gente termina 1, 2 da tarde. Mas é emocionante, minha mãe. Muito obrigado por tudo. Eu sou muito feliz. Se tivesse de nascer novamente, eu queria nascer nessa mesma família, porque é tudo, a família é tudo, Ivaldo. Tem um detalhe, toda quarta-feira ele veste uma roupa branca. Agora explica essa coisa da quarta-feira, roupa branca. As pessoas querem saber, é superstição, é promessa, o que é? O branco, antes de sair de Simão Dias, 14, 15 anos mais ou menos, eu fiz uma promessa. Foi uma promessa à Nossa Senhora Santana, padroeira de Simão Dias, de minha terra, de que toda quarta-feira eu ia usar branco até o resto da minha vida. E eu cumpro minha promessa até hoje. Bem alcançado? Bem alcançado, graças a Deus. Aí as pessoas perguntavam, se você ganhar para vereador, vai para a Câmara de branco? Vou. Então mandei fazer o terno branco e todas as quartas-feiras estou de branco. Faça o que fazer, esteja onde estiver, estarei de branco às quartas-feiras. Mas Jason Neto... E lá no IP Saúde... eu ia perguntar exatamente sobre isso. Uma coisa interessante, que dia de quarta-feira, lá no IP Saúde, a gente dá mais confundia com os médicos. E aí tinha gente que passava assim, e aí até eu gostava, dizia, ai que doutor bonito, eu gostava. Você gostava porque era chamado de médico ou porque era chamado de bonito? De bonito. É bom, né? Sempre isso deixa o ego da gente para cima. É verdade. Mas vamos falar então do IP Saúde. Você é um servidor público, quase 30 anos, se dedicando também às pessoas. Isso lhe engrandeceu? Muito. 1988, quando eu entrei no IP Saúde, entrei como praticamente office boy, e aí a gente vai crescendo lá dentro, depois passei para setor de contas, depois setor de cadastro, depois setor de identificação, marcação de exames e consultas, até chegar onde eu queria, que é o que eu sempre gostei de fazer, jornalismo, imprensa. Então cheguei ao setor de comunicação, de imprensa, ao lado do meu querido amigo jornalista Adilberto Souza, que muito me ensinou, ainda está lá no IPS. Passei 12 anos na comunicação, desses 12, acho que 5 ou 6 como chefe do setor de comunicação lá do IPS Saúde, quando fui convidado para ser diretor de promoção à saúde do IPS Saúde. Passei quase 3 anos como diretor, que tive que me afastar para disputar as eleições do ano passado. Então, o IP Saúde me ajudou demais. Eu adoro tratar com pessoas decentes, pessoas que estão precisando do dia a dia de saúde,
que a gente pode ajudar, dando um conforto. Eu sempre digo e sempre conversava com as pessoas, quem vai ao IPS Saúde não vai a um shopping, não vai atrás de diversão, vai atrás de saúde. E quem precisa de saúde... Tem pressa, né? Tem pressa, Ivaldo. Então, eu sempre fiz esse trabalho de ajudar as pessoas na marcação de um exame, de uma antecipação de uma cirurgia, de qualquer coisa ligada à saúde. Então eu faço ainda, porque eu sou funcionário do IPS, eu estou vereador, mas sou funcionário do IPS Saúde, faço com muito orgulho, adoro, brigo pela minha casa, pelo IPS Saúde. Quem fala mal, eu saio na defesa do IPS Saúde, porque ali é uma casa que muita gente precisa de estar ali, então tem que ser muito bem tratado e como são. Mas você, claro que tem uma cara metade, alguém que é parte da sua vida, que lhe ajuda muito. Tudo isso que Jason conquistou não é sozinho, ninguém avança sozinho. Vamos ao depoimento de uma pessoa que é muito importante na sua vida. Jason, há 20 anos atrás, é a mesma pessoa de hoje. Jason é uma pessoa... É um homem assim, que eu costumo dizer que Jason foi um presente na minha vida. Eu conheci Jason em uma época muito difícil da minha vida. E durante esse processo, eu percebi que essa escolha minha foi certíssima. Por quê? Porque eu me apaixonei por um homem de uma grandeza de caráter, de amor, de simplicidade, de humildade. E que isso tinha uma relação muito grande comigo. E depois eu fui conhecendo Jason mais a fundo, quando eu vi que Jason também se destacava como filho, como amigo, como irmão, um homem trabalhador, um homem que sempre buscou o melhor para a família, para quem estava do lado dele, um homem que sempre se preocupou com o outro. Jason Neto, eu desejo que Jesus lhe abençoe, que o Espírito Santo lhe encha de luz e que as energias positivas do universo possam lhe abraçar nesse momento e dizer a você que você é e será sempre o meu grande amor. Te amo. Pois é, Jason Neto, Dona Lúcia Maria, foi fundo no coração, palavras importantíssimas, fortes. Qual a importância dela na sua vida? Grande. Eu conheci Lucinha, como eu sou acostumado a chamar, ainda na faculdade. E foi uma pessoa mas muito importante na minha vida. Muita experiência, estará comigo, esteve nas principais decisões que eu tomei na minha vida, inclusive essa de se candidatar a vereador de Aracaju. Conversei muito com ela antes, o que é que você acha? E ela foi uma grande incentivadora. Não, você deve ir, você gosta disso aí. Então, Ivaldo, a gente sabe escolher, a gente tem que saber escolher. E ela foi uma escolha que eu fiz, que eu não errei, que eu acertei. Uma mulher de caráter, uma mulher que está ao nosso lado no dia a dia. Eu sou apaixonado por ela, por Lúcia, minha companheira querida. E espero viver o resto dos meus dias ao lado dela. Sou muito feliz, tenho prazer em estar ao lado dela. Então, muito obrigado pelas suas palavras. Meu amor da minha vida, Lúcia Maria. Ainda bem que você guarda um tempinho para ela, porque ó, servidor público, vereador, jornalista, radialista, tem que ter um tempinho, né? E como foi parar no rádio? No rádio, na faculdade, na UNIT, eu passei no vestibular, passei no que eu queria fazer, que era jornalismo, e nessa faculdade eu conheci grandes amigos, entre eles o meu amigo Paulo Lacerda. Paulo Gerinon de Lacerda. E aí no dia a dia, conversando, ele radialista, a gente sempre tomava uma cervejinha dia de sábado, lá no Bar do Caldinho, na Rua Arauá, a gente se reunia ali, e teve uma tarde e eu já cobria eleições no interior, naquele tempo, pela Rádio Jornal, pela Rádio Cultura, freelance, né? E eu já tinha uma identidade de rádio. E neste sábado, Paulo Lacerda disse, amanhã você vai para a rádio Liberdade AM, na Travessa Criseu Cruz, se eu não me engano. Ali perto do Siqueira Campos. Siqueira. Vá para a rádio 1h que você vai começar como plantonista amanhã. Eu tomei aquele susto, eu digo, mas Paulo, eu não estou preparado. Não, tá. E eu fui e comecei no plantão com meu amigo, presidente do Sindicato dos Jornalistas, Paulo Souza,
ao lado dele, era plantonista. Era um plantão que é esportivo? Esportivo, na área esportiva, na equipe de esportes de Paulo Lacerda. Aliás, eu vi você com a camisa do Flamengo, Zico, você é flamenguista? Flamenguista. Eu tenho Aquele um bom ali é o gosto, Zico, né? esse da foto é Zico? Hein? Essa foto que você tem, que ele está mostrando é Zico? É Zico. Tem uma foto gordinho, com ele aqui. Né? Acho que tem dois anos mais ou menos. Ele esteve aqui em Aracaju e a gente se encontrou em um restaurante, batemos um bom papo. Zico é uma pessoa de grande caráter. Então, Paulo Lacerda me levou para o rádio. A grande responsabilidade de eu estar no rádio foi ele. Mais ou menos um mês no plantão, depois disso aí ele já me colocou, já está preparado, vai cobrir time de futebol. Cobriu Confiança por 3 anos. Era o repórter de campo ali, né? Campo. Treinamento, Aliás, tudo. Tudo. Frequentava o Confiança, era a minha segunda casa praticamente. 3 anos, o Confiança foi 3 anos campeão. Além disso, pé quente. Né? Pé quente. Depois fui para o Sergipe. Para o Sergipe, foi depois, passei 2 anos no Sergipe. Mas não se apaixonou pelo Sergipe, não? Eu torço pro Sergipe, eu sou torcedor do Sergipe. Só fez trabalhar cá, né? A paixão era cá. Agora, assim, eu adoro futebol. Eu adoro futebol e torço pelo futebol sergipano. Aqui, nos campeonatos estaduais, eu torço pelo Sergipe. Mas quando é campeonato fora do estado, eu torço para quem estiver representando o futebol sergipano. Eu lembro que naquela Vamos Subir Dragão, lembra? Da Confiança época, quase né? sobe, não é? Eu ia pro estádio, eu vibrava, eu pulava nos gols do Confiança. Então, assim, eu sou futebol sergipano, mas gosto do Sergipe, gosto do Flamengo, as minhas paixões no futebol, mas torço pelo futebol sergipano. E aí, depois daí, eu fui de cobrir time, eu substituí já na Rádio Cultura, porque acabou a equipe de esporte da Rádio Liberdade. Uma semana depois eu fui convidado para a Rádio Cultura, por um saudoso Eduardo José, nosso Dudu, e eu entrei na Rádio Cultura como plantonista também, passei um bom tempo. Depois substituí Alceu Monteiro, também de grande memória, era o apresentador do programa No Mundo dos Esportes. Alceu se afastou da rádio e eu fiquei no lugar de Alceu até praticamente... Até para os programas de ordem política também. Você deixou um pouco o esporte por último, né? Fazia os dois. Ultimamente, quando eu entrei na diretoria do IP Saúde e a gente tinha que dar uma dedicação maior à diretoria e o programa era meio-dia, então não dava. Então eu tive que me afastar da Rádio Cultura, da apresentação do programa da Rádio Cultura, do esporte. Mas me mantive como apresentador de programa da Rádio Liberdade FM, que era o Liberdade News, que eu passei lá na Rádio Liberdade quase 8 anos. Comecei falando de futebol no programa de Fábio Henrique, Liberdade Sem Censura, pela manhã. Uma boa coincidência. Fábio ganhou para prefeito de Socorro, se afastou do rádio, George Magalhães assumiu o programa de Fábio, eu assumi o de George, que era 5 às 6 da manhã. Logo depois, o proprietário da emissora me pediu para fazer um programa à tarde, então eu saí de 5 da manhã, fui para 5 da tarde, 5 às 7. Aí era o Liberdade News, esse aí eu passei 4 anos à tarde apresentando esse programa até que a rádio foi negociada e a gente também saiu. E daqui a pouquinho nós vamos falar muito, com mais profundidade de política, porque agora nós vamos ouvir o depoimento... Tem mais? Tem. As emoções não acabam assim rápido, não. Esse é um programa para mexer mesmo com a intimidade, com o coração. É alguém que... Eu adoro, eu sou família. Eu te conhece desde pequenininho. Desde pequenininho? Que você nasceu. Falta meu pai. É algo muito importante em sua vida, que te deu muitas lições de vida. Um comerciante, um ex-caminhoneiro. Senhor Adilson, fala, senhor Adilson. Olha, rapaz, nós somos uma família descendente de Simão Dias. Eu nasci lá, minha esposa nasceu lá. E tivemos esses filhos, entre eles Jason Neto, que tem sido um exemplo de menino. Ele tem que se comportar como um político, respeitar as leis que a Câmara manda e fazer tudo de bem para o povo, porque a coisa boa de um político é ajudar a população mais carente. É uma pessoa que nunca me deu trabalho, nunca recebi parte de nada dele. E eu era caminhoneiro e a mãe era professora. E quando chegava em casa, a casa estava limpa, arrumada, ajeitada, tudo é ele que arrumava. Então é uma pessoa maravilhosa, é um filho que não tem o que dizer, tudo de bom para ele. Olha aí, Jason, o senhor Adilson literalmente está careca de responder, de repetir que você foi um filho desde pequenininho, cuidando da casa, um exemplo. Isso dá mais responsabilidade, né? Meu pai é meu orgulho, meu exemplo, eu me espelho demais em meu pai. Meu pai, ele não foi político, por pouco, porque naquela política lá do interior, meu pai era que fazia os discursos
do ex-governador Celso de Carvalho. Meu pai ia para palanque, discursava. Meu pai falava bem demais na política, não seguia os caminhos políticos. Eu tenho uma honra muito grande de meu pai. Meu pai é um homem honrado, um homem de direito, um homem que só nos ensinou as coisas boas. Meu pai, como ele disse aí, nunca teve reclamação da gente, porque ele nos criou assim. Se chegasse em casa com o que a gente não tinha dinheiro, chegava com um presente, quem deu? Como foi isso, né? Como foi isso? E aí a gente tinha que dizer certinho. Então, assim, é um orgulho muito grande na minha vida. Até hoje eu converso com meu pai. Meu pai é um exemplo de vida. E não guerreiro. deixou o mercado, a vida simples, Não, né? não deixou. Ele continua no mercado, eu sempre costumo chamar de bodegueiro do mercado porque ele gosta, é o que ele gosta de fazer. Fábio, meu irmão prefeito, eu agora vereador, mas não mudou em nada, meu pai é do mesmo jeito, minha mãe do mesmo jeito, a gente não deve mudar porque a gente assume alguma coisa maior. Às vezes tem gente que muda. Eu não mudo, eu continuo do mesmo jeito. A gente não deve. Porque, como eu disse, Valdo, eu não sou vereador, eu estou vereador. E você já pincelou a questão política. Vamos aprofundar um pouquinho. Seu irmão Fábio Henrique, queira ou não queira, a grande locomotiva política da família, ele é o culpado de tudo isso? Ivaldo, eu, como eu disse, repito, lá no IPES Saúde, queira ou não queira, a gente faz política. Porque quando a gente atende, lida com as pessoas, isso é uma política. Mas eu nunca pensei em ser político. Nunca pensei em ser político. Há 3 meses antes de desincompatibilizar, Fábio me chamou e disse, você vai ser candidato a vereador. Eu tomei um susto, digo eu. Disse, você vai ser candidato a vereador, você tem perfil para isso. E eu disse, mas eu não tenho dinheiro. Funcionário público não tem dinheiro, isso não precisa. Precisa ter grupo político, e nós temos grupo político. Precisa ter sapato para andar. Então, eu comprei 2 tênis. E serviço prestado? Gastei 2 tênis e serviço prestado. Então, grupo político nós tínhamos, nós aprendemos no longo dessa caminhada política. Serviço prestado também, tanto no rádio, porque quem faz um rádio jornalístico, a gente sabe que ajuda muitas pessoas. Serviço o tempo todo. Eu sempre ajudei, nunca pensei em ser político, então eu nunca ajudei pensando em ser alguma coisa. E também no IPES Saúde a gente tem essa ajuda às pessoas. Então, caí em campo, comecei a andar, comecei a visitar, saía de casa, às vezes 6 da manhã, voltava às 11, 12 da noite. A mulher às vezes vai me deixar, porque não olha mais para mim, mas era o dia a dia. Naquele período de 60 dias, principalmente, foram, né? Foram quase 3 meses nessas andadas. Então fiz um trabalho, não enganei ninguém, conversava com as pessoas, não prometi nada a ninguém que eu não podia fazer. Hoje as pessoas me procuram e sabem, eu não prometi emprego, eu não prometi nada que eu não podia fazer. O fato de Fábio ter sido vereador, prefeito de Socorro, lhe trouxe um know-how a mais? A mais, não tenha dúvida sobre isso. Nas primeiras chamadas de televisão, eu aparecia sozinho, me identificando, mas nas segundas eu já estava com o Fábio Henrique ao meu lado, porque é uma identificação como político e um orgulho. Eu tenho muito orgulho de ser irmão de Fábio Henrique, prefeito honrado, um homem decente, que só me ensinou boas coisas. Então eu tenho muito orgulho, Fábio, de ser seu irmão. Agora de Adilson Júnior, vice-prefeito eleito de São Cristóvão, também muito orgulho. Você chegou a visitar o Júnior na campanha, como é que você se dividia? Uma vez. Eu tive uma vez lá em São Cristóvão, visitando, porque a gente não tinha tempo, Evaldo. Era o dia todo. E o bom da campanha era assim, é que eu tinha uma agenda e o povo ligava, não vem aqui não, não vem aqui não, as pessoas se oferecendo para ajudar a gente. Então, isso facilitou demais. Então, Adilson Júnior também, muito orgulho, tem uma irmã maravilhosa, a Tassiana Patrícia, me ajudou muito também, e outro irmão mais novo, Wagner. Estou vendo aí umas fotos, nós estamos mostrando durante nossa conversa. Sei. Sua caminhada com os eleitores, uma postura política, né? Política. Não é que a gente aprendeu aquilo ali, foi tudo muito espontâneo, Ivaldo, foi muito verdadeiro aquilo ali. E o tempo que eu passar na política, se tiver que ir uma reeleição, nós vamos. Se não tiver também, não tem problema nenhum. Eu quero ajudar as pessoas, eu quero trabalhar. Até porque a eleição é para 4 anos. É para 4 anos. Então, o que eu quero fazer, o que eu estou fazendo na Câmara de Vereadores, eu não sou muito de falar em tribuna, falo o necessário, mas estou nos bairros, estou visitando as pessoas, estou atrás nos locais que eu estive e que disse, olha, isso aqui a gente vai precisar melhorar.
Então eu acho que política é assim, política, o vereador não é para dar emprego, não é para dar dinheiro a ninguém, é para fiscalizar e legislar. Então eu vou fiscalizar e vou legislar 24 horas do dia. Neste legislar, já protocolou projetos? Em que direção, em que sentido? Muitos já foram protocolados. Quero abraçar o meu assessor parlamentar, o Narciso, que tem nos ajudado muito também. E na área, em todas as áreas. Áreas de urbanismo, áreas de animal, eu adoro animal. Muitas sugestões da população? Muitas sugestões, muitas sugestões. E a gente tem trabalhado muito, Ivaldo, e vamos trabalhar muito nessa área aí, pode ter certeza. Agora você vai falar, para a gente fechar o programa com chave de ouro, que foi muito agradável conversar com o Jason Neto, um comunicador que a gente conhece, somos do mesmo ramo, isso muito me orgulha. Qual é a palavra de ordem para não só as pessoas que votaram em Jason Neto, para os aracajuanos? Primeiro quero agradecer as pessoas que confiaram no meu trabalho. Pode ter certeza que continuem confiando. Jason Neto vai honrar com as pessoas. Eu não deixo de atender ninguém, meu celular continua o mesmo. Eu trabalho no mesmo local ainda, estou no IP Saúde. Aqui na Câmara de Vereadores, quando a gente chega, atendo todo mundo, às vezes até atraso um pouquinho, mas não deixo de atender. Então, assim, é dizer às pessoas, vocês não vão se decepcionar. O que eu não posso fazer, eu vou dizer porque não poderei fazer. Mas o que puder, vou atrás. Já visitei todas as secretarias, já estive com todos os secretários, já fui pedir aos secretários, já fui o que a gente protocola, a gente leva nas secretarias. Bons canais, já foram abertos? Bons canais. Secretários são maravilhosos, atenciosos, então a gente vai estar cobrando. Eu não vou deixar de ser um vereador enjoado, eu vou ser enjoado mesmo, porque eu vou cobrar. Já tive com o prefeito 2 vezes, o prefeito me chamou para a bancada dele, estou na bancada do prefeito Edivaldo Nogueira, mas disse a ele, estarei com uma condição, do senhor ajudar os bairros, ajudar as pessoas. E é isso que até agora está sendo feito e a gente vai passar os 4 anos visitando as pessoas nos bairros, trabalhando incansavelmente, Ivaldo. Obrigado, Jason Neto, por estar aqui, que Deus te abençoe no seu mandato, até breve para mais uma entrevista. E assim nós encerramos o programa Identidade de hoje.